Ele tem que fechar a tela? Bom, estão me ouvindo agora? Sim. Enquanto ele se organiza, o professor Antônio, está ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. A impressão, a percepção é que existe pequenas diferenças, particularidades regionais, mas a sensação é que todos têm a mesma a impressão de que a situação é muito ruim mesmo e que o período de recuperação vai ser longo. Eu entendo que essa impressão fica, mas a própria característica de cada região vai impor um trabalho diferente. A assimetria é muito grande. A assimetria será grande, principalmente no retorno, né? Contaminar é meio padrão, mas voltar não será. Ok. Bom, apareceu aí agora? Tá tudo ok. Pode dar continuidade. Então, vamos lá. Como comecei, ia pegar a deixa feita pelo Gleidson e começar o comentário da seguinte forma. A nossa classe, eu tenho 41 anos formado igual o Gleidson, não tenho a idade dele, sou quase um ano e pouco mais novo que ele, e tenho a seguinte expectativa, ou, na verdade, a seguinte interpretação do que aconteceu com a classe médica ao longo da história. Nós cometemos um grande erro que foi a individualidade. Se nós pararmos para ver o que aconteceu com esse poder, ele estava todo concentrado enquanto a capital do país estava aqui no Rio de Janeiro, porque os grandes médicos do Rio de Janeiro eram médicos do grande poder nacional. Então, o médico, até aquele momento, ele mandava no país. O que ele precisava da saúde era só falar com o chefe do serviço dos servidores, chefe do serviço da Universidade Federal da Praia Vermelha. Todos tinham uma influência por conta da proximidade. A partir do momento que Brasília assumiu como capital do país, nós passamos a ter uma perda de influência. E aquilo que sempre foi a individualidade, todo médico competiam muito, todos eram adversários entre si, e todos queriam ser os destaques. Isso acabou não construindo a vida em sociedade, associativa. E isso fez com que as grandes associações, a própria Associação Médica, onde eu estou envolvido hoje, e eu faço questão de frisar, estou dentro da AMB hoje, na diretoria da AMB, por conta de decisão tomada dentro da diretoria da SBOT há 4 anos atrás, em 2014 para 2015, onde nós decidimos que a SBOT não podia deixar de ter alguém que pudesse, dentro da Associação Médica e dentro do Conselho Federal de Medicina, participar efetivamente das decisões que lá se tomavam. Bom, essa vida associativa ela se perdeu ao longo dessa existência, porque cada um cuidava do seu umbigo. E assim veio até hoje. E o grande erro que nós temos até hoje e que não podemos continuar cometendo, eu vou terminar dizendo isso, é não mudar essa maneira de ser. Mas vamos lá. Eu trouxe para nós um panorama sobre o que é efetivamente a influência do que nós estamos sofrendo hoje, do que nós tínhamos, do que nós estamos sofrendo com o Covid e do que nós vamos sofrer. Então, será o mesmo slide com 3 tempos. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, porque ele não está passando. Vai passar, passou. Bom, o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é que a classe médica, diante dessa doença, está no fronte, está encarando os problemas, está lá dentro dos problemas,
ou seja, é quem tem que resolver, é quem tem que participar, e nós não temos salvaguardas para nada disso. O segundo problema é que, como foi dito aí por vários colegas de todas as regiões do país, nossos consultórios foram esvaziados. A decisão de nós tomarmos pelo isolamento horizontal, como foi feito em quase todo o país, isso começou parcialmente por orientação do Ministério da Saúde, lá por volta do dia 15 de março, mais ou menos, todos os estados vieram a reboque disso e assentaram o isolamento horizontal. Com isso, os nossos consultórios esvaziaram, pelos motivos também apresentados aqui. Ou seja, nós não podemos trabalhar, porque temos medo também de contaminação, nós não podemos sair à rua, porque também não podemos sair à rua, e o paciente também não quer vir a gente, né? Por que ele vai sair de casa para se contaminar? O terceiro problema foi que nós tivemos os procedimentos seletivos suspensos já desde a manifestação do Mandetta lá à frente do Ministério da Saúde. Ele previa que a ocupação dos leitos por procedimentos seletivos poderia competir com a necessidade que nós teríamos com a Covid-19. E isso fez com que os procedimentos seletivos fossem jogados à córnea, né? Está todo mundo ouvindo aí? Sim. Então, tá bom. Bom, o quarto problema foi que todos nós também acabamos por estar naquele front lá, eu botei um em cima do outro justamente por conta disso, estávamos diretamente envolvidos na contaminação. Um grande percentual nosso se contaminou, e a história está aí, nós temos mais de, pelo menos até o início final da semana passada, tinha 7 ou 8 colegas ortopedistas mortos por conta da Covid, e isso é uma coisa que assusta, né? Bom, o outro fator é que, por tudo isso que nós vimos, está começando a haver uma perda de receitas. E a perda de receitas assusta todo mundo. Para completar a história, veio o tal da teleconsultas. A teleconsultas parece ser uma solução, mas eu vou falar sobre ela ao longo disso aqui, dizendo que ela tem alguns vieses. E vocês vão entender mais à frente. Bom, esse é o primeiro cenário. E aí eu transformo esse primeiro cenário numa realidade, tá? Fixo. Nós não temos mais de onde sair disso, porque essa é a realidade que estamos vivendo. Aí o que a Associação Médica Brasileira começou a se mexer? Nós não estamos igual à doença. Estamos reagindo de acordo com que as coisas vão acontecendo. E estamos tentando tomar atitudes que venham diminuir, minimizar os efeitos que essa doença está trazendo para a classe médica no contexto de sua vida profissional, né? Bom, o primeiro fato foi que nós tentamos, junto a um deputado, lá no Congresso Nacional, que ele criasse e apresentasse um projeto para uma remuneração diferenciada para quem está lá no front. Esse projeto está lá e, se me perguntarem, tem chances de ser aprovado? Vou ficar num vazio e não vou responder para vocês. Cabeça de juiz, bumbum de criança, cabeça de juiz e comportamento de político, não dá para saber o que sai, né? Então, o outro problema foi que nós tínhamos a solução para o consultório seria a verticalização. Alguns locais, a verticalização do isolamento. Alguns locais do país assumiram essa verticalização voltada aos consultórios. Também foi manifestação do Mandetta ainda à frente do Congresso, do Ministério, dizendo que a saúde não podia parar. A saúde não espera, ela não pode, você não pode pedir a ela que ela espere 60, 90 dias, porque tem coisas que não conseguem ser estendidas por tanto tempo. E, por conta disso, alguns governadores começaram a criar essa distensão. Aqui no Rio de Janeiro, para nossa surpresa, porque o comportamento político dele é avesso às sugestões do governo federal, mas ele assumiu isso logo de pronto, porque ele viu que os hospitais estavam ficando abarrotados por conta dos consultórios estarem fechados. Então, rapidamente isso foi visto
Mas o que está acontecendo? Enquanto, por um lado, eu tenho consultório aberto já há 15 dias, eu não tenho paciente, porque ninguém quer vir. Bom, o outro fato foi que os procedimentos eletivos. A ANS, lá junto com o Ministério, por volta do dia 16, 17 de março, se manifestou com uma nota dizendo que também por 15 dias todos os procedimentos eletivos estavam suspensos. Só que no dia 24, 25 de março, ela publicou uma nova nota dizendo que todos os procedimentos eletivos estavam primariamente suspensos até 31 de maio. Essa colocação, quando a gente lê a nota deles toda, com detalhes, com um pouco de cuidado, a gente vê que eles não proíbem isso, mas eles dizem que, por conta da necessidade de lei, tudo que foi dito aqui pelo Sandro, está me faltando o seu nome, Sandro. Eu ia te chamar de flamenguista porque é mais fácil. Mas, pelo Sandro, o Sandro comentou isso, que lá há uma tendência das pessoas não quererem fazer esse procedimento. Então, não adiantava ter muito a autorização da ANS, e até porque eu precisava ter leito lá disponível, eu também, como médico, não quero ocupar, e, de uma certa forma, isso estava sendo entendido. Só que eu falo em nome da AMB também, né? Porque estou lá da defesa profissional da AMB. E lá tem outras sociedades que não entenderam. Algumas delas batiam na porta todo dia reclamando: olha, não dá, tem que autorizar, tem que autorizar, tem que autorizar. Quando eles falaram isso, não chegou nem a falar por mais de um dia, no primeiro dia da publicação, já me mandaram não sei quantas mensagens e eu fiz contato com o presidente da ANS e, numa conversa com ele, expliquei essa situação e ele, então, se comprometeu, na reunião colegiada da semana seguinte, fazer uma proposição de mudança do texto. E veio a mudança lá na semana seguinte, no dia 4, se não me engano, 3 ou 4. E nessa mudança ele dizia, então, que o médico, diante de um quadro eletivo que tivesse assumido caráter de urgência, de necessidade absoluta, era só de fazer uma declaração que o procedimento eletivo assumiria, a partir daquele momento, um caráter de urgência e, a partir daí, qualquer negativa de operadora seria suficiente para poder haver uma intervenção da ANS sobre essa operadora. Opa, uma grande parte dos colegas ficou satisfeito, mas uma outra parcela continuou ainda insatisfeita. E nós, então, na semana seguinte, conseguimos uma reunião com a diretoria, com o diretor, o presidente da ANS, o diretor substituto, o presidente substituto, e junto com a diretoria dele, ou seja, lá são 5 diretorias, ele comanda uma delas e é o presidente da diretoria colegiada, dos 5 diretores que estão lá. E ele, então, com a diretoria dele, acabou conversando comigo e com mais 3 colegas da AMB e mais o Cotizias, o nosso amigo, nosso ortopedista lá de Santa Catarina. E na conversa, a gente percebeu que ele faria mudanças. Isso foi na terça-feira da semana passada, e não foi diferente. No dia 16, ele assumiu que os procedimentos eletivos poderiam ser realizados desde que justificados e desde que as operadoras entendessem que precisaria ter um espaço específico para esses procedimentos longe do espaço destinado à Covid-19. Bom, isso foi assumido, foi resolvido. Bom, mais uma vez, na contaminação, com relação à contaminação, nós buscamos o Congresso Nacional e conseguimos que alguns deputados apresentassem propostas, e uma delas, um projeto, sugere que os pacientes contaminados tenham uma cobertura, como se fosse um benefício durante o tempo que ele precisar para a sua recuperação, que dê um suporte à sua sobrevida, de tal sorte. Por que isso? Porque grande parte dos colegas que atua dentro dos serviços públicos nacionais hoje o fazem por pejotização, ou seja, são empresas, pessoas jurídicas que prestam serviços porque assim são
exigidas as relações que eles têm com o Estado ou com quem os contrata. Bom, com relação a essas perdas, o Gleidson também já mencionou aí, na semana passada, numa reunião de diretoria, depois da reunião que nós tivemos com a diretoria da ANS, nós fizemos uma reunião de diretoria executiva da AMB e eu fiz uma proposição de nós fazermos, junto ao ministro Paulo Guedes, uma articulação para tentar dele uma criação de uma linha de crédito dentro do BNDES que pudesse suportar as perdas da classe médica durante esse período. Discutimos isso porque não adiantava a gente colocar qualquer valor, tinha que se estabelecer, porque já havia sido oferecido ao mercado para algumas categorias uma linha de crédito e nós não podíamos ultrapassar muitos valores já oferecidos. Então, tivemos que ajustar os valores já oferecidos à disponibilidade e ao percentual de colegas que a gente acredita que está ligado esse percentual à prática da saúde suplementar. E uma estimativa de 60%, nós, então, estimamos que 250 mil colegas estão envolvidos nisso e fizemos uma apresentação. Essa apresentação sugere que seja criada uma linha de crédito de mais ou menos R$50 mil por cada profissional ou por cada pessoa jurídica que esteja atrelada a ele, para dar suporte a superar essa dificuldade. Bom, além disso, nós começamos a criar algumas orientações com relação à teleconsulta. A teleconsulta ela não foi oficializada pelo Conselho Federal. O Conselho Federal autorizou a teleorientação, o teleacompanhamento e a teleinterconsulta. Quem autorizou a teleconsulta agora, nesses últimos dias, foi o Ministério da Saúde com uma portaria. Essa portaria ela é vigente durante o período Covid-19 e durante o período pandêmico, e não durante o período da Covid. A Covid vai durar mais de ano. Então, é durante o período pandêmico. E essa determinação dessa portaria é de que as teleconsultas possam dar suporte ao atendimento das pessoas de tal sorte que impeça que elas tenham que se deslocar a serviços médicos, a serviços públicos, e se deslocar com isso, terem presenças na rua, que era o objetivo deles evitar. Tem uma lei no Congresso que o presidente vetou 2 artigos dela no início da semana, na segunda-feira, e que vai ter que voltar ao Congresso mais uma vez, porque a partir do veto, a Câmara de Deputados tem que novamente votar e concordar ou não. Se não concordar, tem que novamente fazer todo o processo, isso leva algum tempo. Bom, o que nós temos a dizer sobre a teleconsulta é um fato bem claro. Nós, na AMB, eu particularmente, estou tentando acabar com esse termo telemedicina. Porque quando você fala telemedicina, imagina se tudo que você pensa é uma tela, paciente e o médico. E não é. A telemedicina, o que se começou a falar lá na década de 50 do século passado sobre a telemedicina, é algo que implica na tecnologia a serviço da medicina. Então, para nós, é a medicina conectada. Por que medicina conectada? Porque você vai poder fazer o controle do paciente que está em casa sem fazer exercício, você vai poder monitorar o exercício do ombro que ele não está fazendo, você vai poder cobrar a ida dele à fisioterapia, que ele ficou com preguiça e não foi, você vai poder ter uma série de envolvimentos com o paciente que não se restringe ao uso de uma tela. Então, teleconsulta, telemedicina, é uma abordagem muito tacanha de um fato que mais deve ser objeto de preocupação de todos nós, toda essa medicina conectada que eu estou abordando superficialmente, a previsão dela é que em 2025 ela esteja dentro dos nossos consultórios. Então, urge o tempo para que todos nós nos envolvamos com isso. Mas vamos lá. Eu passei agora para a segunda tela
e fixei tudo aquilo que nós fizemos. E vamos ver o que nós estamos tentando entender do que vai acontecer disso aí, como foi a proposta do futuro, o que isso vai causar. Bom, a remuneração de quem está lá no front depende do Congresso Nacional. E, como eu disse, cabeça de juiz, bumbum de criança e comportamento de políticos, a gente tem que ficar sempre apreensivo. Tomara que a gente consiga, com as nossas manobras, fazer com que as coisas sejam aprovadas. A verticalização, nós já estamos começando a ter os atendimentos. As cidades estão começando a ter a verticalização dos seus atendimentos. O número de vidas, então, com isso, deverá subir, já que todos nós estamos atendendo um pouquinho e as pessoas vão ter que acreditar, tomar mais confiança, não ter uma disseminação tão grande da Covid para que o consultório volte. É uma coisa que não depende de nós. A ANS e os procedimentos eletivos já estão liberados, mas, como disse, quase todos que abordaram o assunto, todos estamos temerosos com relação à sua prática. Levar um paciente para dentro de um hospital para fazer um procedimento eletivo, ele pode ter se contaminado ontem e, se ele aparecer e morrer de Covid depois da sua cirurgia, nada impede que a família entre com processo contra nós, mesmo que tenhamos um termo de consentimento, com tudo apontado, com todas as preocupações assinaladas. Isso não é impossível de acontecer. Mas já está liberado e, de acordo com a flexibilização, a avaliação de cada um de nós, isso vai começar a crescer. Devagar, mas vai começar a crescer. Também o fato de nós termos, deixa eu voltar aqui, o fato de nós termos os projetos para proteger os contaminados também vai depender do Congresso Nacional. Mais uma vez, estão um em cima do outro, porque os dois a gente não sabe o que vai dar. Não depende do nosso desejo, depende da nossa ação. Não podemos largar o Congresso Nacional na mão dos deputados e deixar que eles decidam o que bem entendam. Com relação ao projeto que nós temos no Ministério da Economia, isso foi apresentado semana passada, eu comentei com o Gleidson me colocou já no canal um parente que quase que manda no Paulo Guedes, e para nossa sorte, a penetração da AMB na indicação do novo ministro deu uma visibilidade à AMB dentro do governo federal que mudou e praticamente assim, deu quase uma garantia de que nós vamos conseguir isso. O Lincoln, o presidente da AMB, participou da indicação, lá da arguição que o Bolsonaro fez ao ministro. No dia seguinte, foi um dos únicos 10 convidados de fora do governo, de fora do ministério. Então, 10 pessoas foram convidadas, ele foi uma dessas, e teve a oportunidade de falar pessoalmente com o Paulo Guedes a respeito disso, pessoalmente com o presidente do BNDES, pessoalmente com o próprio presidente Bolsonaro, e todos foram bastante alvissareiros com relação à proposição. A ponto do próprio Paulo Guedes ter dito que ele estava muito satisfeito com a proposta porque ela não pedia dinheiro ao governo, ela pedia que o governo desse condições, a partir do BNDES, da classe sobreviver. Isso foi muito bem visto, muito bem entendido. Esperamos que seja bem sucedido. Bom, e por fim, as orientações da teleconsulta é o que eu falei. Nós teremos, 2025, a medicina conectada dentro dos nossos consultórios e na nossa prática diária. E não vai ser o celular. O celular é uma fagulha, uma agulha dentro desse contexto. E nós precisamos nos envolver com isso e, mais do que nunca, cobrar do CFM já a resolução disso imediatamente após o Covid, para que nós tenhamos a oportunidade de gerenciar como isso vai acontecer no país. Porque, de outra forma, vamos ser atropelados mais uma vez. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, que
nós estamos sendo atropelados ao longo de toda a carreira. Eu tenho 41 anos formado e há 41 anos eu me sinto atropelado por decisões que não são isso por um único motivo: o individualismo. Nós precisamos assumir o associativismo. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que a AMB deveria ter, dentro dos seus quadros de associados, 465 mil médicos e não 60 mil médicos, como tem hoje. Se nós tivéssemos os 460 mil médicos, a receita dos 400 mil que faltam, a força e a pungência desses 400 mil a mais, fomentando as vontades de toda a classe, mudariam a situação financeira de todas as sociedades, porque a AMB seria um lastro para todas as sociedades. A dependência que todos nós temos da anuidade de cada associado, a briga do comitê com relação a esporte, isso praticamente acabaria a partir do momento que a nossa pirâmide fosse respeitada com a AMB, tendo os 465 mil médicos associados e efetivamente participando dela. Lamentavelmente, isso não acontece. E eu ainda sugiro, por fim, uma última coisa: que nós tenhamos, todas as sociedades, o objetivo de lutar junto com partidos e pessoas, para indicar pessoas que serão candidatas da sociedade. Se nós são 56 sociedades médicas no país, se todas as sociedades elegerem um deputado federal, nós teremos a maior bancada de médicos eleitos pelos médicos que nós tivemos na história. Só precisa que isso seja trabalhado. Agradeço a todos, peço desculpas se eu me alonguei e fiquem à vontade para as perguntas. Obrigado, Jasmin. Vou lançar aqui uma pesquisa, deixar 1 minuto aqui, bem rapidinho, para o pessoal votar. E eu acho que esse é um dos temas mais polêmicos, mas eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que enfrentar. Isso, se a gente não se preparar, mais uma vez nós vamos ser atropelados pelos planos de saúde. Você acha isso também? Rapaz, com certeza, já estamos sendo, né? A Unimed lá do Gleidson lá está pagando R$ 37,50 a teleconsulta. Né, Gleidson? Ô, Jasmin, eu te confesso que eu não estava sabendo, não. Mandou uma carta para todos os médicos oferecendo a teleconsulta a R$ 37,50. Que isso? Que isso? Já falei com a presidente lá do conselho, a Cláudia, já falei com um monte de gente lá para tentar reverter isso lá com o homem, mas sei lá. Isso é o convênio nosso, né? Não, eu já digo que a Unimed é o pior convênio que nós temos há muitos anos. Dizem que é nosso, mas serve para poucos. É duro. Veja bem, aqui nós tivemos 70% de votações, 58% são a favor e 43% contra o atendimento pela telemedicina. Você tem alguma coisa a comentar, professor Antônio? Olha, Roberto, lá em 2018, naquele nosso primeiro planejamento, você lembra? Eu comentei o seguinte, que se as sociedades médicas não se antecipassem ao uso da tecnologia, elas seriam apropriadas pelos meios de pagamento. É exatamente o que está acontecendo. O assunto ele é difícil, ele é polêmico, mas eu acho que tem que ser tratado com muita atenção pelas sociedades e pela Comissão de Políticas Médicas, lá na frente parlamentar. Porque
é onde vamos brigar. Agora, se nós não nos apropriarmos da tecnologia, seremos reféns de quem tomar conta dela. Por isso que a última recomendação é montar a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo digital, porque não é só a telemedicina, né? Tem um monte de coisa de diagnóstico, tem, olha, toneladas e toneladas de tecnologias sendo apropriadas. Uma coisa que me chamou a atenção semana passada é que já tem um software que desenvolve o controle à distância da medida da temperatura das pessoas. Se você somar isso ao reconhecimento facial, você consegue saber exatamente quem está com aquela febre, e o sujeito pode ser visitado, mete uma tornozeleira nele, se ele tiver com a Covid, e ele não sai. Isso já são tecnologias disponíveis. É óbvio que precisa de uma organização de país que talvez a gente não tenha em tudo quanto é lugar. Mas é uma coisa absolutamente viável nesses dias. Algumas cidades são bem organizadas. Eu conheço bem Curitiba. Curitiba é muito bem organizado. Dá perfeitamente para o cara botar uma plataforma de leitura à distância de temperatura, reconhecimento facial, e aquele sujeito, ele mora lá, vou lá, meto uma tornozeleira, se ele sair, está preso. Pronto. É tecnologia pura. Não estamos falando diferente disso. Eu sugiro, Gleidson, que você convide o nosso colega Schau, que é presidente que é professor de telemedicina da USP. Schau. Schau. C-H-A-O. Schau. Eu convidei ele para participar hoje, mas ele tinha um outro compromisso. Infelizmente, ele não pôde vir aqui. Ele é uma... Oi? Ele é professor da... Ele é professor titular da cadeira de telemedicina da USP. Da USP. Tecnologia da USP. Tecnologia na medicina da USP. O professor Flávio também é da USP, não é? Está conosco hoje? O professor que está conosco aí, o professor Flávio? Não é da USP. Ele teve um problema na conexão agora. Infelizmente, ele não vai poder fazer a fala dele. Então, eu acho que seria até interessante a gente convidar o Schau junto com ele numa próxima videoconferência para a gente debater especificamente esse assunto aqui. E a gente tem um outro assunto aqui sobre saúde mental do ortopedista. Eu queria saber se todos que vocês acham se isso é uma coisa interessante ou não. Esperar só um minuto para eles votarem, mas talvez um dos temas que a gente pudesse abordar em medicina, ou talvez a saúde mental. Nós estamos já quase com 2 horas. Eu acho que aqui nós temos, olha, vou fechar aqui, nós tivemos aqui 55% votaram, 81% disseram que é um tema interessante, 19% acharam que não é interessante. E eu acho que nós cumprimos aqui com nossa função, tivemos uma boa audiência, no pico quase com 72 pessoas. Eu queria agradecer a todos os participantes, o Gleidson, Antônio, o Jasmin, e espero que esse web meeting tenha sido bastante proveitoso a todos. Algum de vocês quer dar uma palavra final? Eu gostaria de dizer mais uma vez o meu prazer de estar com esse time tão espetacular, né? Sempre enriquecedor estar com vocês, ouvindo cada um. Parabéns ao trabalho de cada um. Ao Roberto, junto lá da Sociedade de Ombro, o professor sempre nos ensinando. Jasmin, esse companheiro brilhante, batalhador, né? Tem desenvolvido um trabalho maravilhoso
na AMB, e também junto à Agência Nacional de Saúde. Ele está na frente, lá em Brasília, e a respeitabilidade que ele desfruta tem muito a ver com as qualidades pessoais e do trabalho que ele faz. Roberto, parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. Me senti realmente honrado, como sempre sinto, estar com vocês. E outras oportunidades dessas venham surgir. Os temas são extremamente relevantes. Nós temos que ficar atentos aí, como o Jasmin chamou, atentos, muito atentos para esse lado político, a atuação política nossa. 22 vem aí, nós temos que ter uma bancada forte nossa, nós temos que trabalhar com isso. Sempre costumo dizer, Jasmin, não sei se por causa daquela cultura de mineiro, interiorano, igual foi, etc., aquele velho hábito, né, que chegava o político, o deputado, tapinha nas costas, e o tapinha nas costas era o suficiente para ganhar a eleição. Não é bem isso. Hoje nós vivemos um novo tempo de maior conscientização e nós temos essa responsabilidade social de fazer com que as pessoas passem a ter uma atitude, né, mais ativa, mais independente, mais consciente, sejam cidadãos políticos realmente. Sofremos tanto durante os anos de ferro da Revolução, né? Depois sofremos demais nas mãos do PT e continuamos sofrendo politicamente, mas isso tudo há de representar um amadurecimento nosso como entidade e como cidadãos. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Jasmin, quer falar? Não, só agradeço o convite, agradeço a participação. O fato de dividir a tela, eu não consigo ser tão bonito quanto vocês, mas a gente está aí. Meus amigos, muito obrigado também, Roberto, pela participação aí, me dá essa oportunidade. E fica aqui as boas vibrações para enfrentar essa pandemia, que terá que ser enfrentada de qualquer jeito, com as incertezas que eu citei, e tomara que semana que vem as incertezas ainda sejam as mesmas, né? Semana que vem eu não sei se aparece uma nova, mas a cada vez que a gente vai confirmando a incerteza, melhora o jeito de enfrentamento. Então, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todo mundo. Obrigado a vocês, e só gostaria de agradecer o Murilo, da TI, e a Nathalie, a nossa secretária da Sociedade do Ombro e Cotovelo, pelo suporte que eles deram. Obrigado, boa noite a todos e que se cuidem. Um abraço. Obrigado.